Projeto em tramitação na Câmara pede o fim da circulação de ônibus do transporte público com fabricação superior a 7 anos. E veja ainda nesta edição. Comissão da Pessoa com Deficiência demonstra aplicativo inclusivo para smartphone. Vereador apela para que Congresso não aprove a PEC da reforma previdenciária. Diplomação de vereadores e prefeito acontece no dia 19 de dezembro. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Olá, um projeto de lei em tramitação na Câmara quer proibir que os ônibus da frota do transporte público da cidade com fabricação superior a 7 anos circulem. O projeto, de autoria do vereador Paulo Galtério, determina ainda que o ano de fabricação esteja descrito na carroceria dos ônibus urbanos. O autor da proposta justifica sua iniciativa. Uma primeira forma da população começar a fiscalizar o ônibus é saber que esse veículo não tem uma idade superior àquela determinada em lei. É um bom critério para a população saber se aquele ônibus está ou não dentro dos padrões que nós queremos aqui para Campinas. Nós temos casos em Campinas de ônibus circulando de 2004, para você ter uma ideia, de 2002. A matéria, que ainda passará pelas comissões permanentes da Casa e só entrará em votação após o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, prevê ainda multa de 115 UFICs, unidades fiscais do município, para quem descumprir a norma, caso vire lei. Atualmente, a UFIC está em R$ 3,10. Em 2017, o valor será de R$ 3,3297, o que significa que a multa poderá custar R$ 382,91. O parlamentar fala desse limite de 7 anos para o uso do veículo. Até para efeito de seguro e outras coisas, O veículo ele tem uma vida útil, E no caso dos veículos coletivos, a gente entendeu que 7 anos é o suficiente para aquele veículo dar o retorno para a empresa. Até porque aquele veículo pode ser vendido e com o dinheiro pode ser adquirido um veículo mais novo. E na última reunião da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, foi apresentado um aplicativo de celular que facilita a utilização para deficientes visuais. O presidente da comissão, o vereador Jorge da Farmácia, falou sobre a importância da tecnologia no auxílio aos deficientes visuais. É realmente o que está ocorrendo hoje, mas graças a Deus que a tecnologia vem nos ajudando, principalmente as pessoas com qualquer tipo de deficiência, vem nos ajudando e vem nos ajudando muito. Eu acho que nada mais justo que a gente divulgar esse trabalho aqui na nossa Câmara Municipal de Campinas, para que toda a população de Campinas saiba desse aplicativo, que infelizmente o que eu vejo hoje em dia é muita falta de informações. O aplicativo CPQD Alcance existe desde 2013 e com o tempo foi se aperfeiçoando e criando novas funções. Ele pode ser baixado de qualquer celular smartphone. Com o advento das telas sensíveis ao toque nos smartphones, percebeu-se aí uma necessidade que o cego deixou de ter o teclado físico como referência. A partir de então, a gente começou a estudar as tecnologias disponíveis, existem outros softwares como referência, e nós constituímos um modelo de interação que facilitasse a vida do deficiente visual no uso de tecnologias mais recentes, como as telas sensíveis ao toque. Este aplicativo visa, além da inclusão social, dar autonomia e privacidade aos deficientes visuais. Ele mostra com som, por exemplo, o nível da bateria, as chamadas que não estão na agenda, a possibilidade de ler um e-mail e até notícias. Mais de 27 mil downloads já foram realizados. No CPQD Alcance, deficientes visuais podem usar diferentes funções de seu smartphone Android com autonomia e simplicidade, melhorando assim sua qualidade de vida. A tela do celular passa a ser dividida em 6 grandes áreas. Ao deslizar o dedo sobre a tela, o CPQD Alcance fala em qual área o dedo está posicionado. Para selecionar uma função, basta tocar 2 vezes consecutivas sobre a área desejada.
E a cidade agora tem mais um ponto de recarga do bilhete único. Agora os usuários do sistema podem comprar créditos no Poupa Tempo do Campina Shopping. Para saber mais dos pontos de recarga é só entrar no site da Transurc, transurc.com.br, clicar no link Informações e depois em Onde Comprar. Bom, agora a gente volta para as notícias do Legislativo. Na sessão de segunda, os vereadores aprovaram uma moção de apelo contra a PEC 287, que muda a fórmula de aposentadoria do país. O pior exemplo que se pode dar à população do Brasil é o que está sendo dado em Brasília hoje. Nós vemos um presidente que aos 54 anos se aposentou, querendo dizer que a partir de agora só pode aos 65 anos e com 49 anos de trabalho. Dá a impressão que nós estamos no País das Maravilhas, porque a pessoa com 16 anos ela começa a trabalhar. Com 49 que eles querem, dá os 65 para ter o benefício integral. A impressão que dá é que ninguém fica desempregado no nosso país, que está tudo certo, está tudo correto. Não, nós temos que começar o corte na carne. Por que eles não falam em tirar a aposentadoria especial para os políticos lá em Brasília? Aqui em Campinas nós terminamos com isso. Aqui em Campinas não. Aqui em Campinas quem quer se aposentar na política tem que pagar 35 anos como eu. Daqui a 2 anos, se Deus quiser, me aposentarei com 65 anos de idade. Quer dizer, nós não podemos de maneira alguma achar que para os outros serve, para nós não serve. Nós temos que dar o exemplo. Quero que eles deem um exemplo em Brasília, que eles saneiem as contas. Aliás, as contas da Previdência é uma coisa que ninguém apresenta essas contas. Existe um prejuízo. Tá bom, apresente então à população para que nós possamos então dar o apoio ou não dar. Eu não acredito nesse governo, um governo para quem eu não votei e vou cobrar sempre. Quero justiça e a população não pode aguentar isso aí. O que eles querem é goela abaixo. Eles querem que a população do Brasil aguente goela abaixo aquilo que eles acham que é o melhor para o Brasil. Só que a parte deles não fazem. Todos aqueles deputados que estão apoiando, todos aqueles que estão no governo já estão aposentados. Ou seja, fazem aquilo que tem que se fazer para eles, depois o povo que se lasque. Não vamos aceitar isso, vou gritar até o fim sim, e meu partido inclusive é contra essa reforma e nós temos que trabalhar contra sim, a população não aguenta mais isso. E a previsão é que o tempo continue nublado nesta quinta-feira com mínima baixa. Olha só, 14 graus pela madrugada. Já a máxima deve alcançar os 22 graus, bem abaixo da média dos últimos dias na cidade, que estava aí entre os 30 graus. Bom, e a seguir tem a diplomação dos vereadores com a data marcada, 19 de dezembro. Saiba mais no próximo bloco. A Câmara discute uma emenda que propõe participação popular via rede social em reuniões realizadas no Legislativo. O objetivo é aumentar a interatividade e a participação popular nas discussões de projetos e audiências. As reuniões que nós fazemos aqui são aquelas reuniões em que não muitas pessoas participam. São as reuniões discutindo vários assuntos. Então nós pusemos aí uma emenda nesse projeto de lei, que também haja a participação dos telespectadores e dos internautas, né, através da televisão e através da rede social. Como assim, vereador? Então, por exemplo, nós vamos convocar um secretário para estar presente aqui, né? Então, ele vai ter as perguntas de quem está presente aqui e a partir do momento que, se essa emenda for aprovada, os telespectadores também farão as suas perguntas, como acontecem hoje em vários programas, como Roda Viva, da TV Cultura e tantos outros. Então, nós teríamos o mesmo pessoal da televisão, né, que está trabalhando na TV, colocando, anotando as perguntas e, na medida do possível, o entrevistado respondendo também, o munícipe que está lá em casa. Agora, então, aquele que não conseguiu vir até um plenário, por exemplo, para participar de uma reunião, de uma audiência pública, ele poderá fazer a sua pergunta através da TV, gerando aí muito mais interatividade. Exatamente. Então, as audiências públicas, a gente tem o conhecimento de que o Tribunal de Contas ele pede sempre uma participação maciça da população. Mas hoje, devido às dificuldades da mobilidade urbana e também dos horários que são realizadas,
nós temos a dificuldade das pessoas se locomoverem até aqui, né? Então isso vai fazer com que essas pessoas em casa participem também. Então são vários assuntos: segurança pública, saúde, educação, mobilidade urbana. Além daquelas pessoas que vêm aqui participar, que é muito importante, vamos dar também, com essa emenda, oportunidade que essas pessoas venham a participar das audiências públicas perguntando. Se não houver a possibilidade da resposta naquele dia devido ao horário, o próprio entrevistado, o secretário, a autoridade leva para casa as perguntas e depois tem um contato com essas pessoas. A princípio, aproveitando as redes sociais, pelo e-mail, e tem uma pessoa que já existe aqui na televisão, nos veículos de comunicação da casa, que anotasse. Eu vejo que é muito prático isso, Vilmira. Prático, uma decisão que não vai ter custo nenhum e vai só ampliar a participação do Poder Legislativo. A diplomação dos 33 vereadores da legislatura de 2017 até 2020 vai acontecer no dia 19 de dezembro, a partir das 4 da tarde, no Teatro Castro Mendes. A diplomação é um ato da Justiça Eleitoral que atesta que o candidato foi eleito pelo povo e, por isso, estará apto para tomar a posse. Além dos vereadores, recebem a diplomação o prefeito e também o vice-prefeito. Mas a posse efetiva do Legislativo e do Executivo acontece no dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Além da posse, os vereadores também votam nessa cerimônia pela presidência da Câmara. A cerimônia de posse vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Bom, e agora é a hora do nosso quadro de educação. Hoje você vai ver como a escolaridade dos pais influencia na dos filhos. O nível de instrução dos pais é um fator determinante no salário dos filhos. Isso é o que aponta um estudo do IBGE. Entre os pais que não eram alfabetizados aos 15 anos de idade, 23% dos filhos deles também não tinham educação na mesma faixa etária e apenas 4% chegaram ao nível superior. Já os pais que tinham nível superior, 0,5% dos filhos não eram alfabetizados aos 15 anos e mais de 69% deles chegaram às universidades. E é a escolaridade dos pais que garante um maior sucesso econômico e propicia aos filhos o acesso a bens culturais, segundo a professora Heloísa Lins da Unicamp. Quando isso acontece, é via de regra possível que os filhos tenham o mesmo êxito financeiro que os pais, ou até além desse êxito financeiro dos pais. Então a gente precisa ver a escolaridade em função de acesso econômico, no primeiro momento, de acesso econômico desses pais ao que é oportunizado socialmente, e depois disso em relação a forma como esses bens econômicos vão se traduzindo em acessos culturais. Daí eu digo os bens culturais. É uma educação não formal que vai além do pagar boas escolas ou boas faculdades. O acesso fundamental à escola, ele garante para as classes abastadas uma série de acessos também. Mas para as classes que já são abastadas, outras formas de inserção já são dadas espontaneamente a partir do momento em que eles têm condições financeiras de transitar. E essa mobilidade, se é que podemos chamar assim, que dá uma vantagem no mercado de trabalho. Transitando por vários lugares, não só a escola, você aprende em outros lugares. Então a escola é um lugar importante, sem dúvida, mas no caso das pessoas abastadas economicamente, dos estudantes abastados economicamente, a escola não é o único lugar. As viagens, os acessos a museus, a tudo que oportuniza esse acesso aos bens culturais, vai fazer com que elas aprendam mais e daí consigam bons empregos e daí ganhem mais. Então é um efeito cascata. E ainda segundo o IBGE, a renda dos pais tem mais peso que a renda das mães. Eu acho que aí a gente precisa entender a posição dos homens em relação à renda, né? Como é que no nosso país ainda a desigualdade de gênero impacta na formação que nós temos da sociedade? Nesse caso, não é alguma coisa que se refira necessariamente ao mérito do pai por ter conseguido um acesso melhor, um emprego melhor, mas das oportunidades que os homens têm, que são sempre, inegavelmente ainda, né? E infelizmente ainda, superiores ao acesso e à renda das mulheres. Este levantamento do IBGE foi feito em 2014 com 58 mil pessoas com 16 anos ou mais e foram consideradas as posições socioocupacionais dos pais quando estes entrevistados tinham 15 anos de idade.
Esse quadro de desigualdade nos acessos a melhores salários é uma questão estrutural muito difícil, como disse a professora. Esses dados são muito fortes, eles revelam como a nossa sociedade é desigual. Então, numa sociedade muito desigual, economicamente também, e do ponto de vista simbólico, de acesso a essas questões culturais, nós vamos vendo que quem tem pouco cada vez pode oferecer menos. E uma última informação para os vestibulandos: quem prestou a primeira fase do vestibular da Unicamp já pode conferir se foi classificado para a segunda fase, que acontece entre os dias 15 e 17 de janeiro. A lista dos aprovados e os locais de provas podem ser consultados no site conveste.unicamp.br. E a gente se despede por aqui de mais uma edição do Câmara Notícia. Até mais!